Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje a gente vai falar sobre 3 livros que falam sobre negritude. São 3 livros importantes que faz resgatar um pouco da nossa história, o que a gente aprende com essa nova história e o que a gente pode colocar em prática, o que a gente aprende com isso. Isso é o mais importante. 2 deles eu li no Kindle porque eu não tenho a versão física aqui e um deles eu tenho a versão física, tá? O primeiro vai ser Como Ser um Educador Antirracista, da Bárbara Carini. O segundo é O Genocídio do Negro Brasileiro, um processo de um racismo mascarado, do Abdias Nascimento. E o terceiro vai ser Por um Feminismo Afro-Latino, da Lélia Gonzalez. Em Como Ser um Educador Antirracista, a autora Bárbara Carini vai falar sobre questões pedagógicas. No que ponto um educador, para ser realmente antirracista, ele tem que abordar aquilo dentro da sua prática cotidiana, não só dentro da sala de aula, mas o entorno da escola em si. Envolver toda a comunidade para que aquela prática seja realmente significativa para o aluno. A gente sabe que, dependendo do contexto do professor, da vida escolar daquela escola, há coisas que são muito corriqueiras, metas para ser atingidas, a quantidade de alunos por sala, enfim, tudo, a burocracia é muito grande. E aí alguns temas acabam sendo passados ali apenas uma pincelada de mão, né? E aí aquela lei das 10.639 acaba não sendo efetivamente cumprido, né? Ela é cúmplice ali, na verdade, a lei, mas não da maneira que a gente gostaria que se cumprisse, que não é de uma forma muito sazonal. Ah, chegou o mês da consciência negra, a gente tem que voltar todo o nosso planejamento para uma coisa que é daquele período. Não, aquilo tem que ser trabalhado durante todo o ano todo, né? Desde o começo do ano letivo até o final. E aí, dentro dessa abordagem, a autora vem trazer dentro desse livro algumas significações, alguns contextos, algumas reflexões, né? Porque é um assunto que não só envolve professores negros, não só envolve alunos negros, envolve uma comunidade como um todo, né? E aí traz também exemplos de que maneira abordar. Não há uma receita prática da que você fazer A mais B vai dar certo. Tá? Depende de contexto, depende de como você trabalha na sua escola, né? Até mesmo para que, se você não é educador dentro da sala de aula, mas você tem um aluno, você tem um filho, você tem um sobrinho que é negro, que é negra, e que também não seja, mas obviamente vai lidar com pessoas negras dentro dessa socialização, e de que maneira a gente pode ter isso praticado, abordado dentro da nossa prática cotidiana, nossa vida, né? É um livro bem curtinho, não é tão grande para se ler, ela coloca alguns tópicos, né? Eu, professor branco, posso ser antirracista? Cai naquilo, né, que eu falei, né? Que a questão de falar sobre racismo não é só tipicamente dos negros falar, é a comunidade como um todo. Em caso de racismo na escola, como atuar? Como pensar práticas antirracistas em sala de aula? Diversidade não se constrói, se celebra. Sou contra cotas, pois o necessário é melhor a escola básica. Isso aqui está entre aspas, ela está trazendo um tipo de fala que a gente costuma muito ouvir. Como ser, enfim, um educador antirracista? A gente sabe que toda a construção humana, né, ela parte ali de quê? De apropriações. A gente trabalha com conhecimento. Esse conhecimento é passado de geração em geração. E a gente sabe que também nos sistemas escolares, para você colocar dentro de um currículo, para você colocar dentro de um planejamento determinado conteúdo, é para que aquilo, por que eu estou colocando esse conteúdo e não aquele? Então, para um conteúdo que a gente coloca, a gente tem que deixar de fora os outros. E por muito tempo, alguns conteúdos e algumas histórias de vida, alguns conhecimentos foram mais celebrados que outros. Às vezes por questões do convívio, às vezes de maneira arbitrária. E aí esses conhecimentos negligenciados, Para onde foram? Por que foram negligenciados? Por que não abordar eles? então são várias questões que tem. E aí o professor tem que trazer esse resgate para dentro da sala de aula, porque a gente sabe, segundo aqui a nossa autora, a professora é um doador de memórias. Ele carrega e tem o dever de passar toda essa herança cultural que, que toda a sociedade brasileira tem e continua fazendo, para que isso continue sendo passado nas próximas gerações. Há um aspecto chamado colonialidade do saber. A gente viu isso muito no vídeo sobre a deseducação do negro, do Carter G. Woodson, né? Onde você,
por mais que você estivesse dentro de uma universidade negra, lá no contexto do autor dele, lá, o Woodson, os conhecimentos que ali eram passados eram com base em experiências eurocêntricas. Pô, mas se você está ali dentro de universidade negra, mas todo o conteúdo é só uma perspectiva branca eurocêntrica, para onde está indo o meu conhecimento? Para onde está indo a minha perspectiva? Cadê o recorte que eu devidamente deveria ter? E aí, os outros conhecimentos, para além dessa bolha eurocêntrica, às vezes eram sempre taxados de exóticos, os outros, essa estrangeirização, né? Tem a colonialidade do ser e do poder. A colonialidade do poder significa pensar em quem está no poder. E aí é claro que nesse livro a gente se trata de escolas, mas vale olhar o teste do pescoço e olhar para o lado que cores das pessoas que realmente estão no poder. Do porquê essas pessoas estão no poder e não outras. De que fato a gente está fomentando que essa diversidade chegue no poder. Não necessariamente, que eu lembro muito de Silvio Almeida falando que representatividade é uma faca de dois gumes. Não basta ter uma pessoa que representativamente pode, por exemplo, ser negra, estar lá em posição de poder, sendo que ela não acaba tendo uma ideologia um pouco mais inclusiva, acaba sendo um pouco mais restritiva. Então tem que pensar um pouquinho sobre isso. E a colonialidade do ser, essas vivências negras que as crianças acabam às vezes não sendo representadas. Se você pensa um pouquinho sobre que tipo de personagem que você traz, o desenho, né? Quais essas vivências essas crianças vão ter e de que ponto elas vão se enxergar naquilo. Elas são como esponjas, né? Elas vão absorver muita coisa, e a questão da representatividade ali, de se olhar para aquilo, se sentir pertencente a algo, isso acaba sendo muito empoderador também. A autora conta que durante a sua formação, né, assim como o Carter de Woodson comentou, ela teve um processo ali de letramento racial, da qual ela foi observando aos poucos aquilo. Ela percebeu que essa pessoa branca, essas pessoas brancas, elas não se racializavam. Branco é universal. A branquitude tem esses privilégios, eles não reconhecem esses privilégios. Ela até brinca. Ela até fala, faz um desafio. Será que tem um branco que aguenta 2 horas numa palestra ouvindo seus privilégios sem reclamar? E aí ela reconhece que no Brasil também o que mais importa é o fenótipo. Quanto mais características brancas, mais traços finos você tem, um pouco mais privilégio você vai ter do que aquelas pessoas com traços mais negroides, né? Uns traços mais retintos, uma pele mais escura. Ela comenta em determinado trecho do livro, né? Apesar de me reconhecer negra desde os 15 anos, quando na escola fui convidada a integrar um coletivo negro chamado Farabo Dudu, na Bahia, me percebo negra a partir do cruzamento das histórias de dor que ali pude acessar, o meu processo de letramento racial só vem mais tarde, no final do meu doutorado, aos 27 anos, quando olho para minha memória e para minha produção acadêmica e só vejo brancura. Interessante. E aí, como proposta, além de trazer alguns excertos aqui, ela também comenta da Escola Maria Filipa, Escola Afro-Brasileira Maria Filipa. É uma escola onde está toda a questão do currículo, a questão dos ensinamentos, é tudo voltado para isso. É onde aquela lei, né, 10.639, se faz valer, digamos assim, efetivamente. Na Escola Afro-Brasileira Maria Filipa, entendemos que todas as pessoas que estão no interior de uma escola são educadoras e que nada adianta a professora ou professor fazer um trabalho incrível na sala de aula sobre a beleza e o poder do cabelo afro se a criança passa pela portaria e o porteiro diz: nesse cabelo não entrou um pente hoje. Formamos invariavelmente todos e todas os profissionais que para a escola caminhem consolidados em seus ideais, fortalecendo e educando nossas crianças. Então é pensar numa educação integral, não somente na figura do professor, mas que a escola inteira seja uma formadora. Eu acho isso super interessante. Eu anotei aqui o que oferece algumas orientações, mas não é como uma regrinha lá de receita de bolo que você vai seguir e tá tudo certo, tá? Questões para refletir e colocar em prática. Vale a pena comentar racismo com crianças pequenas? De que maneira abordar? O que mais interessa naquele momento para crianças pequenas? O que gradativamente eu posso aumentando? Exemplos práticos da vida e caso de racismo, igual o livro comenta. Como eu vou abordar? Vou tratar aquele tema por cima? Devo abordar racismo somente em casos que eu estou vendo uma prática ali? Eu posso abordar de outra maneira. E assim vai. Conscientização sobre o racismo.
do estrutural e institucional, bem como estereótipos e preconceitos. Fala sobre racismo estrutural, o que é racismo institucional, questão de preconceito e estereótipos, dá ali para fazer até umas metáforas interessantes para trabalhar. A autoavaliação de um ambiente seguro e inclusivo onde todos sejam valorizados, igual a Escola Maria Filipa. O educador ali, todos somos educadores na parte da escola, não somente o professor, mas as pessoas que estão envolvidas, até, por que não, a comunidade também, né? Para além dos muros da escola. Desenvolvimento de um currículo antirracista, pensar muito nas referências que a gente traz, referências atuais, por que não, resgatando as memórias antigas dessas histórias que foram negligenciadas, né? E, claro, parceria com a comunidade, que é muito importante. Fica a dica de um livro que é muito bom, vale a pena, e também um livro de consulta também, para caso você tenha ali algo para comentar e você não sabe como agir, consulte o livro que é muito bom. Próximo livro vai ser esse aqui, O Genocídio do Negro Brasileiro, da Abdias Nascimento. Esse livro aqui é espetacular, gente. Demorou um tempo para me ler esse livro, eu li bem aos poucos, porque é muito conteúdo, fala de muita coisa. É uma reunião de ensaios da qual Abdias ele escreveu para apresentar num colóquio que teve, se não me engano foi na Nigéria, estou esquecido. E aí teve um tempo que ele ficou exilado, obviamente, e a respeito de tudo que ele andou observando, principalmente aqui, ó, a palavra aqui, genocídio. De que maneira esse genocídio atuava e ainda atua, porque a gente sabe disso, no nosso contexto. Ele vai começar ali, não vai começar na verdade, ele vai se estruturar, né, em 3 pontos principalmente. A avaliação dos mitos, né, de como esses mitos formadores se originou no país, democracia racial, essas coisas todas, a formação social do próprio país, né, de como está inserido o papel de branco, papel de preto, papel de indígena, e modelos de resistência para além disso, de que maneira trabalho de formiguinha mesmo, né, para abrandar e até mesmo também extinguir genocídio e, por que não, racismo. Pensar em genocídio, a gente tem que pensar automaticamente no quê? Corpos descartados. Quais corpos são descartados no país? Que cor tem esse corpo? De qual economia? O que ele tem a oferecer? Qual a cultura que vem esse corpo? Isso lembra muito o que aquele Membe fala sobre necropolítica, né? Onde o Estado ali é um Estado né? E aí ele atua no controle, não só no controle, mas também na reprodução desses corpos, onde tem negligenciados as culturas, todas as formas de resistência desse corpo. O papel do negro escravo foi decisivo para o começo da história econômica de um país fundado, como era no caso do Brasil, sob o signo do parasitismo imperialista. Sem o escravo, a estrutura econômica do país jamais teria existido, ele comenta lá embaixo. Durante séculos, por mais incrível que pareça, sobre esse duro e nobre sistema escravocrata desfrutou a fama, sobretudo no estrangeiro, de ser uma instituição benigna de caráter humano. Isto graças ao colonialismo português, que permanentemente adotou formas de comportamento muito específicas para disfarçar sua fundamental violência e crueldade. Um dos recursos utilizados nesse sentido foi a mentira e a dissimulação. E a gente carrega o mito do quê? O mito da democracia racial, onde que as pessoas que vieram aqui para o Brasil, né, elas compartilhavam de suas culturas, o branco, o negro e o indígena. Na verdade, não é bem isso aí que aconteceu, né? Bom, é isso que aí, né, que o sistema escravagista deixa de ser produtivamente econômico, né, visto que outros países já tinham ali nos processos de pós-abolição. E aí, claro, pós-abolição veio para o Brasil, né? Mas só que a sociedade ali estava meio que imersa numa sociedade racista, onde colocava o negro numa posição de indigno e até a desumanização. Obviamente que vem um sistema de vergonha, né? Eu coloquei aqui, né? Na tentativa de apagar tudo o que fez no regime escravocrata, o país abriu as portas para os brancos para embranquecer tudo. E até inclusive ele coloca aqui na página 86. Fato inquestionável é que as leis de imigração nos tempos de pós-abolicionistas foram concebidas dentro de uma estratégia maior, a erradicação da mancha negra. Um decreto de 28 de junho de 1890 concede que é inteiramente livre a entrada nos postos da República dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho, excetuados os indígenas da Ásia ou da África, que somente mediante autorização do Congresso Nacional poderiam ser admitidos. Então, assim, se você é
não tem a pele não branca, você não era bem admitido no país. E aí a gente já viu o processo do quê? De embranquecimento, né? Como se fosse um tratado de eugenistas para lidar com essa mancha negra que pessoas brancas causaram isso dentro do país. Aí ele coloca, né? Devemos compreender a democracia racial como significando a metáfora perfeita para designar o racismo estilo brasileiro, que não é tão óbvio quanto nos Estados Unidos e nem institucionalizado, né? Igual na África do Sul. Assim como difuso e profundamente penetrante no tecido social, psicológico, econômico, político e cultural da nossa sociedade do país. E aí ele vai falar sobre a questão dos aparelhos ideológicos, uma coisa bem Althusser, né? Sobre como os processos de genocídio, que não há um tipo específico de genocídio de ir lá e descartar o corpo. Há também aqui, ó, culturalmente falando, era preciso agir dessa maneira. Tanto os obstáculos teóricos quanto os práticos têm impedido a afirmação dos descendentes africanos como íntegros, válidos, autentificados elementos constitutivos e construtores da vida cultural e social brasileira. Pois, realmente, a manifestação cultural de origem africana, na integridade de seus valores, na dignidade de suas formas de expressões, nunca teve reconhecimento no país. Então, assim, uma das formas é fazer o quê? Tirar, apagar tudo que os descendentes afro-brasileiros, né, que vieram da África, apagar tudo que eles fizeram, que eles não são produtivos, eles em nada colaboram para a cultura do país. Isso, de certa maneira, vai colocar ali dentro, inconscientemente ou conscientemente em sua mente, que são ali não participativos ou que não fazem parte da nação, né? O sistema educacional funciona como aparelhamento de controle nessa estrutura de discriminação cultural. Onde é e quando a história da África ou o desenvolvimento das suas culturas e civilizações, as características do seu povo foram ou são ensinadas nas escolas brasileiras? Ao contrário, quando há alguma referência ao africano ou negro, é no sentido de afastamento e da alienação da identidade negra. E aqui ele escreveu esse livro na década de 70, né? Obviamente que vieram muitas leis hoje, igual eu comentei, né? Sobre o livro da Bárbara Carini. Mas ainda assim a gente vê um pouco dessa estrangeirização de alguns trabalhos que a gente vê hoje em dia. E de que forma esse trabalho que a gente está fazendo hoje, basta pintar a mãozinha, basta pintar o cabelo de uma negra lá para se sentir realmente está fazendo um trabalho de educação antirracista? Então a gente tem que colocar a mão na consciência sobre nossas práticas e, né, nesse sentido também, como dei exemplo. E o autor vai falando sobre várias coisas a respeito do assunto do genocídio, não só de maneira literal, mas de outras maneiras de genocídio essa população branca veio tentando colocar na cabeça do Brasil como um todo. Fala também do papel importante da arte, né? Um dos criadores ali do teatro experimental negro trazia essa ideia de protagonismo, né? De colocar ali no papel o seu protagonismo e reacender um pouco essa importância da arte para revigorar a cultura que antes era negligenciada. E ele comenta, né, não podemos fugir do fato histórico, uma estrutura inteira da sociedade colonial constituía uma quadrilha de exploradores tirando o máximo proveito da força trabalhadora do africano. E apesar de tudo isso, notemos que nenhuma forma de violência física ou espiritual conseguiu impedir a manifestação das inclinações artísticas do povo escravo. Os africanos souberam aproveitar as melhores oportunidades para evitar a própria e total desumanização. Eu acho isso incrível. E claro, né, tem muita gente que pega esse discurso, acha que o africano estava lá fazendo coisas para compartilhar, né? Vamos compartilhar nossa cultura com vocês. Sendo que não foi bem esse tipo de coisa. Foi um trabalho de resistência muito forte, que isso foi passado de formiguinha em formiguinha, geração em geração, para que hoje a gente tenha conhecimento e não tenha um apagamento total dessa cultura que poderia sim ter sido apagada. Por fim, a gente chega em Lélia Gonzalez, esse livro, né, Por um Feminismo Afro-Latino. É uma reunião ali de ensaios, né, de conversas que a autora produziu. Vai falar sobre isso, gente. Quando a gente olha afro-latino e mulher, a gente pensa numa perspectiva interseccional. A gente vai olhar para um feminismo, mas não um feminismo somente no geral. A gente vai olhar para uma mulher negra que é afro, que é descendente, que é latina ao mesmo tempo, já que movimentos feministas lá no começo tinham uma visão apenas geral da coisa e, claro, pensavam em feminismo, pensavam em quê? Mulher branca, né? E mulheres negras não eram colocadas em consideração. E quando eram, não da devida complexidade da coisa.
Então ela vai contribuir para esse tipo de estudo. Ela nasceu, né, estudou bastante e durante esse tempo que ela estudou, ela foi uma das primeiras ali a colocar a mulher negra como centro de sua pesquisa, e uma pesquisa acadêmica. Então traz ali um bojo grande, trabalhando ali meio que paralelamente a Abdias também. Ela faz muita referência à própria Abdias nesse livro também. E ela vai trazer um pouco dessa interseccionalidade. Né? Em determinado trecho, por exemplo, ela coloca: ser negra e mulher no Brasil, repetismo, é ser objeto de tripla discriminação, uma vez que os estereótipos gerados pelo racismo e pelo sexismo a colocam no nível mais alto da opressão. Vale lembrar, né, que dentro do movimento negro, a mulher era deixada de lado. Era sempre voltado um pouco genérico para questões das violências masculinas. E dentro do movimento feminista, as questões raciais eram deixadas de lado. Era sempre a mulher branca. Enquanto o seu homem é objeto da perseguição, repressão e violências policiais, para o cidadão negro brasileiro o desemprego é sinônimo de vadiagem, é assim que se pensa e age a polícia brasileira, ela se volta para a prestação de serviços domésticos junto às famílias das classes média e alta da formação social brasileira. Enquanto empregada doméstica, ela sofre um processo de reforço quanto à internalização da diferença, da subordinação e da sua inferioridade, que lhes seriam peculiares. Tudo isso acrescido pelo problema da dupla jornada que ela, mais do que ninguém, tem que enfrentar. Antes do trabalho, tem que buscar água na bica comum da favela, preparar o mínimo de alimentação para os familiares, lavar, passar, distribuir as tarefas para os filhos mais velhos, para cuidar dos mais novos e assim por diante. Então ela já vai colocar aqui essa interseccionalidade, pensar um pouquinho sobre essa mulher. E ela continua, né, pensar vistas por duas perspectivas, essa mulher. Sempre doméstica ou mulata. A profissão de mulata é uma das mais recentes criações do sistema hegemônico, no sentido tipo de um especial de mercado de trabalho. Atualmente, o significante mulata nos não remete apenas ao significado tradicionalmente aceito, mas um outro, mais moderno, produto de exportação. A profissão de mulata é exercida por jovens negras que, num processo extremo de alienação imposto pelo sistema, submetem-se à exposição dos seus corpos através do rebolado para o deleite do voyeurismo dos turistas e dos representantes da burguesia nacional. Então a gente já vê a questão do quê? Da hipersexualização também. Outro fato interessante que ela comenta foi sobre os movimentos políticos, né, que às vezes a esquerda não parece abraçar algumas questões identitárias. E ela coloca: vale notar que em termos do movimento negro unificado, por exemplo, não apenas nós, mulheres, como os nossos companheiros homossexuais, conquistamos o direito de discutir, em congresso, as nossas especificidades. Isso no momento em que as esquerdas titubeavam sobre tais questões, receosas de que viessem dividir a luta do operariado. Então tinha essa questão também da interseccionalidade dentro da própria esquerda. Vale a pena trazer essas pautas e achava que ia divergir um pouco sobre isso. Muitas vezes éramos consideradas agressivas ou não feministas, porque sempre insistimos que o racismo e suas práticas devem ser levados em conta nas lutas feministas. Exatamente porque, como o sexismo constitui formas estruturais de opressão e exploração em sociedades como a nossa. Quando, por exemplo, denunciávamos a opressão e exploração das empregadas domésticas por suas patroas, causávamos grande mal-estar. Afinal, dizíamos, a exploração do trabalho doméstico assalariado permitiu a libertação de muitas mulheres para se engajarem nas lutas da mulher. Se a gente denuncia a violência policial contra os homens negros, ouvimos como resposta que a violência era da repressão contra os heróis da luta contra a ditadura. Todavia, não deixamos de encontrar solidariedade da parte dos setores mais avançados do movimento de mulheres que demonstraram interesse em não só divulgar nossas lutas, como em colaborar conosco em outros níveis. Como no Brasil ser negro era sinônimo de ser escravizado, ela procura ressignificar isso, né? A mefricanidade, por exemplo, é um dos conceitos já que toda a América carrega essa herança cultural que escravizados trouxeram da África durante o período escravagista, e seria nada mais é que resgatar todos esses ideais, todas as influências e deixar vir à tona, não no sentido de desumanizar, nem no sentido de inferiorizar outras, mas no sentido de pensar como a nossa cultura hoje foi fundada, né? E buscar esses resquícios hoje em dia.
Vai desde a língua, né, do qual ela comenta até do português, que há influências da língua africana na nossa língua, e também não é demérito nenhum nisso, até as nossas culturas, práticas, danças, enfim, tudo, né? Claro que ela também vai comentar que o racismo aqui é uma coisa meio velada, né? Há-se uma negação, mas as práticas revelam ainda e atestam a questão do racismo. Que ela coloca que para a gente reconhecer as nossas desigualdades, da qual ela comenta muito em vários dos artigos que ela coloca aqui, é reconhecer esse Brasil como um território de americanidade, dessas influências que foram trazidas por essa galera dentro dos navios negreiros e que foram negligenciados. É mudar aquele perigo de uma história única, onde você tem a história do negro somente de uma perspectiva de dor e sofrimento. Por ela ser professora também universitária, né, estudar muito, trazer ali vários tipos de ensaio em congresso, enfim, ser uma figura ativa dentro dessas vivências de negritude, ler um pouco da Lélia, ler como um estopim para o que a gente tem hoje, né, de produção cultural, de produção acadêmica a respeito dos temas. Não há como não pensar a interseccionalidade, colocar algumas pautas que não podem ser lidas de uma única maneira, sobre uma única visão. Então, os escritos de Lélia ajudam muito. A primeira vez que eu leio ela, tive um pouquinho de dificuldade no começo, mas obviamente depois que você já pega o ensaio, você lê uma, duas, três vezes, já acaba lendo com um pouco mais de naturalidade. Fica aqui, então, a indicação do livro da Lélia. É como eu falei, né? São livros de ensaio, então são muitos temas para abarcar. Eu trouxe só um pouquinho do que ela comenta em alguns casos. O livro do Abdias Nascimento, que isso aqui é maravilhoso, isso daqui tem que ser lido. E é claro, ter como livro de cabeceira o livro da Bárbara Carini, não só para quem trabalha e atua em escola, mas eu acho que para quem tem ali vivências com crianças negras, né, também eu acho que é importante porque ensinou-se a ser racista, ensinou-se essa ideia da mentalidade do negro ter essa perspectiva estereotipada, mas dá para ensinar o contrário também. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal e até a próxima.